Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, se sintam à vontade aqui na casa de Deus. E esse é o momento que o Espírito Santo nos trouxe aqui na casa do tesouro, a casa chamada de oração, para que pudéssemos ter a oportunidade de ouvir o que o Espírito Santo tem para falar conosco nesta noite, e sairmos daqui com o coração cheio da verdade, porque a verdade ela tem o poder de salvar, curar e libertar, e essa é uma noite de libertação em nome de Jesus, e com certeza nós sairemos daqui bem melhor do que entramos nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou pedir que antes de mais nada você abra a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Gálatas, e o nosso tema de hoje é livres. Nós somos livres, livres para servirmos ao nosso Deus. Perdão, o tema não é livre, é liberdade. Nós temos liberdade, ou somos livres para servirmos ao nosso Deus em nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós vamos começar a ler daqui a pouco, Gálatas capítulo 5, bote a sua mãozinha lá, e nós vamos para a palavra de Deus, vamos entender aqui o quanto esse Jesus é bom e maravilhoso, o que Ele já fez por cada um de nós. O que precisamos fazer com que as pessoas entendam, ou seja, é pregar a verdade. Pregar a verdade, porque quem vai convencer essas pessoas que realmente só Jesus tem o poder de salvar, de curar, libertar, é o Espírito Santo que vai convencer essas pessoas que tanto resistem e não querer vir para a verdade. Quando uma pessoa ela não quer vir para a verdade, ela está dizendo que ela gosta de viver na mentira, ela gosta de viver no engano. E Jesus ele veio para isso. Ele diz: eu vim a este mundo para salvar o que se havia perdido. Então as pessoas precisam ouvir a verdade. Quando Pilatos estava julgando Jesus antes de mandar ele para ser crucificado, Pilatos fez essa pergunta para o Senhor Jesus: o que é a verdade? E é isso que muita gente precisa fazer a pergunta: o que é a verdade? Para que a gente explique para elas o que é a verdade. A verdade estava diante de Pilatos, só que a ignorância dele não deixou ele ver ou entender. E talvez Pilatos sim, ele entendeu, mas ele foi um covarde e entregou para que o povo decidisse. Porque a mulher do Herodes foi a mulher de Pilatos mesmo. Foi a mulher de Pilatos que teve um sonho e falou para ele: esse homem é inocente, ele não fez nada, cuidado com o que você vai fazer com ele. Ele sabia que Jesus era inocente, mas ele escolheu fazer a vontade do homem do que a vontade de Deus. E nós precisamos ser bem decididos a quem nós queremos obedecer, ao homem ou a Deus. Muitas das vezes, irmãos, e tem muita gente que eu conheço, que estão dentro de igrejas grandes, com multidões de gente, que não estão fazendo a vontade de Deus, elas estão trabalhando para o homem, fazendo aquilo que o homem quer, e não o que a palavra de Deus manda. São pessoas que estão trabalhando ali, em cima do que o homem quer que elas façam. Isso é o maior erro. Porque o Paulo diz que se fosse para ele obedecer ao homem, ele não seria servo de Cristo. Então, se nós obedecermos a palavra de Deus, nós vamos obedecer aos demais, sem discutir com ninguém.
Mas quando a pessoa ela é obrigada a fazer a vontade do homem, que ela não está servindo a Deus. Então todo aquele trabalho que ela está fazendo é em vão. Porque o homem não salva ninguém, não edifica ninguém, não agrega nada. O que salva, o que aumenta a nossa fé a cada dia é a verdade que é a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. O Paulo aqui, ele está exortando aos Gálatas a eles se manterem livres do jugo do homem. Estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de quê? Do jugo da escravidão. O homem, ele coloca jugo pesado demais sobre as pessoas. Eu conheço pessoas que estão fazendo a obra de Deus gemendo, mas estão ali por causa que eles recebem um salário. O jugo que eles estão recebendo é pior do que se estivesse trabalhando em uma multinacional. Eles estão lá. Conheço pessoas que faz anos que estão igual tartaruga, as pintinhas já desbotadas, com o chicote estralando no lombo, mas eles estão ali, fazendo a vontade do homem, não passam daquilo, não crescem espiritualmente. Por quê? Porque estão fazendo a vontade do homem. E Jesus, ele deu a vida para nos resgatar do cativeiro do diabo e das garras do homem sanguinário, corrupto, egoísta, guloso, cães gulosos que latem, ladram e nunca se fartam. Estão aí, ó, com o jugo sobre a vida dessas pessoas. Milhares de pessoas estão debaixo do chicote desses caras que estão enricando a cada dia, e os coitados ali, ó, sendo massacrados. E foi para a liberdade que Jesus nos libertou, a Igreja de Cristo. Quando a palavra diz que nós somos libertos primeiro na vida espiritual. Depois nós somos libertos fisicamente, não vamos aceitar mais jugo nenhum na nossa vida. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, fomos libertos de todo e qualquer jugo, tanto do homem como de Satanás. Então não podemos aceitar nada mais fora do que está escrito na palavra de Deus em nome de Jesus. Porque hoje nós já conhecemos, sabemos como agir. Porque quem abriu os olhos do nosso entendimento para enxergarmos a verdade foi o Espírito Santo. E Jesus diz que ele não coloca jugo e fardo pesado sobre ninguém. Se ele nos liberta, como é que ele vai colocar jugo? Mas o homem coloca. Se está recebendo o jugo do homem, não está servindo a Deus. E aqui ele diz aqui, ó, estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Nós sabemos que a vida de uma pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus é uma vida de escravidão espiritual. Só Jesus tem o poder de tirar esta pessoa desse estágio, desse estado de escrava. E quando uma pessoa está presa espiritualmente, ela está sujeita a todos os males na vida dela. O Satanás, ele tem a liberdade para destruir a vida desta pessoa, colocar todo tipo de males, de doença, de enfermidades, de depressão, opressão, de pânico, de medo, de angústia, de tristeza, tudo de ruim ele coloca na vida dessa pessoa, porque ela está nas mãos dele. E foi para esta liberdade que Jesus deu a vida para tirar essa pessoa de lá.
E a verdade, ela vem para isso, para mostrar que quando uma pessoa se torna nova criatura, ela tem esta liberdade, ela é livre, ela é solta. As algemas são quebradas, ela é tirada daquele cativeiro e ela é livre para seguir Jesus, louvar Jesus, orar a Jesus, sem nenhuma barreira mais na frente dela. Ela tem poder sobre os espíritos malignos, ela tem poder para levantar a voz e dar ordem para os demônios cair por terra, e ele vai cair por terra, porque ela foi livre de todas as afrontas do diabo, ela foi liberta disso. Satanás não tem mais domínio sobre a vida do Filho de Deus, acabou, o domínio não é mais dele, agora o domínio é do Senhor Jesus, é do Espírito Santo. Por isso a necessidade da pessoa entender a palavra e confessar que Jesus é o seu único e suficiente Senhor. Não temos senhores mais na nossa vida, temos o Senhor Jesus. Porque Ele nos libertou, agora Ele é o nosso Senhor. É a Ele que temos que prestar conta, é a Ele que temos que servir a esse Senhor. Com liberdade, com amor, com respeito. E tentando trazer as outras pessoas também para esta liberdade em nome do Senhor Jesus. Não aceite nenhum mal na sua vida, porque Jesus já nos libertou. Nada que te incomoda não vem de Deus, porque Jesus incomoda, eu falo assim, que traz sofrimento. No momento que Jesus nos tirou do cativeiro, Ele deu um basta no sofrimento nas nossas vidas. Agora você é nova criatura, é um cidadão do reino dos céus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Está escrito, irmãos. Veja o quanto as pessoas, na ignorância da falta do conhecimento, elas insistem em não querer vir para a verdade, para serem libertas. Enquanto ela não for liberta pelo Senhor Jesus, ela está aí, à mercê das ciladas do mundo e de Satanás. Eis que eu, Paulo, vos digo, versículo 2, que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem, que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separado está de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, a salvação não é mais por aquela lei que Moisés implantou. Como tem muitos que brigam e matam porque diz que tem que guardar a lei. Eu tenho que saber a quem eu vou servir, se é a lei ou a Jesus. Se a salvação é pela lei ou pela graça. Se a salvação é pela graça, então deixa a lei de lado, porque a lei não salva ninguém. A salvação vem pela graça. Só que as pessoas, elas são tão às vezes fanáticas, que elas ainda insistem em querer guardar a lei. Só que ninguém consegue guardar a lei, porque tem que cumprir à risca. E ninguém consegue. E a salvação nunca foi pela lei, e sim pela graça, através do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, rapidinho. Volta um pouquinho atrás. Paulo falando aos romanos, ele fala aos Gálatas e agora ele fala aos romanos. Nós estamos às cartas de Paulo hoje. As cartas de Paulo tremenda. Paulo escreveu 12 cartas. Tem 12 cartas aqui escritas por Paulo, cada uma é mais linda que a outra.
Aqui o Romanos capítulo 8, versículo 1, o que é que o Paulo escreve aqui? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito Santo de Deus, não é isso que ele diz aqui? Porque a lei do Espírito Santo de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aquela lei que me condenava, a graça me livrou dela. A lei condenava, mas a graça me libertou. E aqui ele diz que agora que nós estamos em Cristo, somos nova criatura, o diabo não pode mais nos condenar, não pode mais nos colocar mal na nossa vida, não pode mais nos atingir. E o que é que ele vai fazer? Ele vai insistir. Por isso nós temos que ter uma vida de obediência à palavra de Deus, para não abrir a brecha para que ele possa entrar nas nossas vidas novamente. Mas ele pode fazer isso, pastor? Pode. Se nós retrocedermos, voltarmos atrás, abandonar Jesus, ele vai pegar e tomar de volta essa pessoa, e aí o estado dela vai ser terrível. O estado de uma pessoa que abandona Jesus é 7 vezes pior do que o primeiro estágio que ela estava antes de conhecer. Todos nós aqui já ouvimos, se você não lembra, eu vou refrescar sua mente, qual que é o estágio de uma pessoa que abandona Jesus? Lá no Evangelho de João, lá em Mateus capítulo 12, versículo 43, ali Jesus diz que quando o espírito imundo sai de um homem, porque no momento que nós nos despojamos do velho homem, tudo de ruim ele sai, vai embora. E quando esse maldito sai da pessoa, ele anda por lugares áridos, ele anda por lugares perambulando, procurando repouso. Vai repousar nos quintos dos infernos, não no corpo do ser humano, porque não é lugar de demônio, mas infelizmente, por causa do pecado, eles habitam na vida das pessoas. E quando ele não encontra o repouso, ele está andando sempre, rondando aquela pessoa, buscando uma brecha. Ele está rondando aquela pessoa, buscando uma brecha dela. Ele joga uma isca aqui, o crente está firme na fé, é de oração, repreende o bicho, ele se afasta, mas ele vai voltar e vai continuar em derredor, buscando uma brecha. Na hora que o crente der a brecha, ele entra. E quando ele entra, antes era 1, não era? Ele traz mais 7. Ele chama a corja dele e fala: ele me deixou para fora de casa, então vem cá, companheiros. Conhece bem quem é que chama de companheiros, né? Os demônios, os companheiros do Satanás. Vem cá, companheiros. Entra no corpo dessa pessoa. Aquele que tinha 1, ele passa a ter 8. Aí o que é que Jesus diz? O estado desta pessoa é pior do que o primeiro. Porque no primeiro estágio ela tinha 1. No segundo estágio da desobediência, que ela conheceu, andou com Jesus e abandonou, ela passa a ter 8. E aí é onde mora o X da questão. Se a pessoa, no primeiro impacto, é difícil trazer uma pessoa para Jesus, agora imagine uma pessoa com 8 espíritos malignos, trabalhando, puxando esta pessoa para não voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Por isso que ele diz, o estágio dela é pior do que o primeiro. Você vê que o Evangelho, quando ele é pregado, ele está falando de vida eterna, é vida espiritual, vida eterna. Então nós não pregamos o Evangelho de brincadeira, nós pregamos o Evangelho sério, mostrando para as pessoas o risco que elas correm de não querer vir para Jesus, se libertar, sair do cativeiro, ter uma vida com Cristo e seguir adiante. Porque aqui nesse versículo aqui o Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo. E os que não estão em Cristo, eu não preciso nem falar. Eu não preciso nem falar.
Aqui não, a condenação não é para os que estão em Cristo, e sim para os que não estão em Cristo Jesus. Complicado, irmãos. Para nós encerrarmos e orarmos. Pastor, mas está tão bom. Mas é para deixar um gostinho de mel na boca, para domingo você ouvir mais em nome de Jesus. Aqui em Romanos mesmo, capítulo 6, é só voltar duas páginas atrás, é uma só. No versículo número 22. Diz assim: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora que foi libertados do pecado, não volta mais para ele. Continua firme com Jesus, crendo, orando, jejuando, mortificando as obras da carne, lendo a Bíblia, vindo aos cultos, está em comunhão com os irmãos, precisou de ajuda, tem o grupo de oração, liga lá, preciso de oração, vamos orar junto. E eu acho muito bonito esse grupo de oração, é uma bênção de Deus. No momento que um bota lá, precisa de oração, todo mundo já chega lá, estou orando, vou orar, é uma bênção, e aí daí um pouco vem o testemunho, glória a Deus, obrigado, porque Deus já nos deu a vitória em nome de Jesus. É lindo isso, é isso, Deus quer ver isso, a comunidade, os irmãos em união, unidos na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito, falando a mesma coisa, falando a mesma palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nenhuma condenação há para mim e para você. Toma posse da palavra de Deus, guarde no seu coração. Se o inimigo insistir, mande embora. Jesus já nos libertou da vida espiritual, da prisão espiritual, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, do seu físico. Você também já foi liberto em nome de Jesus. A obra de Deus, ela é completa. O mesmo Jesus que nos tirou do cativeiro das trevas e nos transportou para a luz, Ele fez uma obra completa na minha e na sua vida, queridos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique de pé e vamos orar em nome de Jesus.